bonito aqui. Quando vocês entram. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar com vocês. Vou deitar, tá? Vou deixar essa live deitada, eu acho melhor. Então, queria agora que todo mundo entrasse no Instagram. Atrasei, mas cheguei. Acabei de começar, Marcela. May voltou. May, vou continuar aqui. Pessoal, hoje... Deixa eu mandar lá no grupo, pra quem não tem. Live começando agora, tá? Pessoal, uma vez me perguntou por que eu fico olhando pro lado na live. Gente, porque na live eu faço no Instagram e no YouTube, né? Então, é a forma que eu tenho de passar pra vocês aí nos dois canais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tô aqui no YouTube, até agora no YouTube tem 4 pessoas. Enquanto não tiver 10 pessoas no YouTube, eu vou falar sobre a aula passada. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que a gente viu? Vou abrir aqui meu caderninho. Espero que vocês estejam com o caderninho e as canetinhas, lápis de cor de vocês, tá? Olha, na aula 1, a gente viu sobre o Simple Present. O Simple Present, gente, ele... Tá boa a qualidade. O Simple Present, a gente usa ele, vou até anotar aqui, pra rotina, tá? Então, eu pedi pra vocês, como homework, colocar lá o que vocês fazem todos os dias, como é que funciona a rotina de vocês. Então, ó, Simple Present, rotina, tá bom? Vou colocar aqui, primeiro tópico. Alguém pode falar aí pra mim no comentário? Natane, você, por favor. Escreve aí, a Carol vai compartilhar a tela no YouTube pra eu fixar. Por favor. E na aula passada, a gente viu o WH Questions, né? No Simple Present, a gente viu 2 verbos, que foi o eat e o drink. Aprendemos comidas, aprendemos bebidas. E também vimos... tá melhor assim, né? Deita o celular, tá, gente? Fica melhor pra ver. E também vimos as 6 refeições que eu passei pra vocês, que foram breakfast, lunch, dinner, supper, snack, dessert. Quem não tá entendendo nada que eu tô falando, volta lá pro primeiro vídeo que vocês vão entender. Obrigada. Já fiz isso. Valeu, Natane. 5 pessoas no YouTube, hein? Quero mais gente lá no YouTube. 5 pessoas aqui, 5 pessoas ali. Tá. Se é a mesma galera, pode ser. E aí, gente, olha só. Eu pedi pra vocês colocarem lá na rotina de vocês o que vocês comem e o que vocês bebem todos os dias, né? Como é que funciona a rotina de vocês, tá? Fizemos uma live às 8 horas depois da noite com a Kelly. E a Kelly contou pra gente tudo que ela come, tudo que ela bebe durante o dia dela, nessas 6 refeições. Beleza? Aprendemos também 3 palavrinhas bem importantes, que foram with, for, and, que são conectivos essenciais para a comunicação, né? Senão vocês ficam falando que nem índio. E depois, na aula 2, tivemos as WH Questions. Vamos lá, coloca aí pra mim, gente, quais são as WH Questions que a gente aprendeu ontem. Na aula 2, do dia 1º de julho, né? Porque esse mês, julho, promete. Todo mundo vai ficar fluente no inglês. Então, a gente aprendeu o what, o when, o where, how, who, whose. Tá faltando algum? O que, onde, quando. Ó, o que, quando, onde, como, quem, de quem. Ah, e o why também.
Beleza. O what, que significa o que, vai sempre começar a pergunta, não é mesmo? O when significa quando. O where significa onde ou aonde. Ai, esses mosquitos, tudo é pulando. E também falamos o how, que é como. Who é quem. Faça uma estrelinha no who, porque ele tem a estrutura diferente. Whose é de quem. Why, por quê. Aquele porquê separado, que é de pergunta. Bom, o what, muito simples, né, gente? O what. E aí a gente aprendeu que o WH, depois vem o auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo, para fazermos perguntas, certo? Então temos lá o what, o que. Então eu perguntei o que vocês gostam de comer de manhã. Comer, beber, né? Tomar de café da manhã. What do you like to have in the morning? Depois a gente tem o quando. Eu perguntei para vocês quando vocês se exercitam ou quando vocês malham. E aí eu perguntei when do you work out? Where, que significa onde. Eu perguntei onde vocês trabalham. Where do you work? Depois eu perguntei o how, que é o como. Como vocês vão para o trabalho? How do you go to work? Depois a gente tem o quem, que eu perguntei quem é a professora preferida de vocês. Que poderia ser eu, mas poderia ser outra pessoa também, óbvio. E depois eu falei whose, que é de quem. Perguntei de quem é esse dever de casa. Whose homework is this? Mari Samortari falou which, muito bem. Vou colocar aqui o which que eu esqueci. O which, gente, é qual. Eu posso usar o what para falar qual também. Porém, quando vocês falam qual, vocês têm que dar as opções. Então eu perguntei para vocês, qual é o esporte preferido de vocês? Qual esporte vocês preferem? Futebol ou futebol americano? Daí a nossa frase ficou: which sport do you prefer? Soccer or football? Tudo bem? Depois a gente viu o why. E aí eu perguntei pra Carla porque não lembro agora, mas eu vou falar outra frase agora. Por que você quer aprender inglês? Why do you want to learn English? E com essa frase a gente pode pegar a estrutura. Why, WH, auxiliar do, sujeito e o verbo want. Por que você quer aprender inglês? Why do you want to learn English? Né? E eu quero que vocês respondam isso daí hoje. E coloquem isso, gente, como prioridade na vida de vocês. Porque se a gente não usar esse motivo que faz a gente querer aprender inglês na nossa vida, a gente não vai aprender inglês. Eu tenho aqui esse mundinho, ó. Minha mãe ama mapa. E olha só. Tá vendo o tanto de pontinho que tem? Aqui tem um pouco menos, mas também já tem bastante. Eu quero aprender inglês, eu quis aprender inglês para eu ser uma pessoa internacional, porque eu queria ir pro mundo, eu queria conhecer o mundo. Meu sonho é conhecer todos os países do mundo e aprender todas as línguas do mundo. Eu sei que isso não é possível, porém, eu vou tentar. Falamos do why, falamos do why na live das 8 horas, né? Depois a gente falou. Beleza? Então, a nossa estrutura, why do you want to learn English? A gente tem a estrutura do WH question, que é WH, auxiliar, sujeito e verbo. E também vimos a nossa regrinha do sanduíche. Porque a gente tem o want, que é o verbo querer, e a gente tem o learn, que é o verbo aprender. E a gente tem que colocar um to no meio de dois verbos. Por quê? Expliquei para vocês a regra do sanduíche. Para você fazer um sanduíche, você precisa de 2 pães e um recheio, né? Os verbos são os pães e o recheio é o to. Então, nossa, não preciso beber água. A gente tem 2 pães, que são os verbos, e a gente tem um recheio, que é o to. Beleza?
Então, essa é a regra do sanduíche. Depois eu vou mandar pra vocês um esqueminha que eu faço que tem exatamente um pão, exatamente outro pão e um recheio. Eu falo que pode ser o queijo, pode ser carne, o que vocês quiserem comer. Ei, Lipe, tudo bem? Assiste aí, hein? Quero você aprendendo inglês. Inglês nada básico, maravilhosa. Gente, hoje Inglês nada básico vai conversar com a gente à noite na live do vinho, tá? Beleza, pessoal, relembramos tudo. Ficou alguma dúvida da aula passada? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Deixa eu ver se tem. Eu acho que eu esqueci de deixar a perguntinha, né? Meu filtro saiu. Eu vou colocar filtro porque senão não fico tão maravilhosa, né, pra vocês. Olha, esse filtro é perfeito. Amo esse filtro. Tá bom. Então, bora começar. Hoje, então, na aula 3, vamos ver o Simple Present, Simple Past, né? Já aprendemos que o Simple Present a gente usa para rotina, mas agora a gente vai aprender o Simple Past para falar de coisas que fizemos, mas já acabaram. Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei cedo e saí para passear aqui no condomínio. Eu fui dar uma volta. Então, como é que eu falo isso? Eu saí aí eu posso falar, eu dei uma volta. I took a walk around my building. Eu dei uma volta uma volta no meu condomínio. Tudo bem? Até agora todo mundo. Ninguém colocou pergunta. A Carol vai compartilhar a tela. Obrigada, Luana. Ah, Luana respondeu aqui. What, when, which. Very good. Tá? Então, se eu quiser falar algo que eu fiz no passado, eu vou usar o Simple Past. Eu vi, por exemplo, no dia que a Kelly participou da nossa live das 8 horas, ela veio me falar da rotina dela falando o que ela tinha feito no dia. Então, quando você usar o today, que é hoje, né? Querendo falar da sua rotina, você vai usar o Simple Past, gente, porque você está falando no passado. E também vou ensinar para vocês umas palavrinhas que são essenciais para o Simple Past. Então, pega o caderninho, ó, e bora anotar, tá bom? Bom, essas palavrinhas essenciais para o Simple Past são today, yesterday, last week, last year. Anota aí e repete comigo, hein? Quero todo mundo repetindo. Vou falar igual a Elisa falou na live de hoje, que eu tava estudando francês antes de começar a live, né? Aí ela fala, gente, se vocês não estiverem repetindo comigo, vocês podem sair da live. Eu não quero ninguém aqui na live que não tá repetindo comigo. E é pra repetir, viu, gente? Então, vamos lá. Palavrinhas. Today, yesterday, last week, last year, last Wednesday. Beleza? E aí, gente, essas palavrinhas eu vou falar a tradução pra vocês, tá? Today, hoje. Yesterday, ontem. Last week, semana passada. Last year, ano passado. Last Wednesday, quarta-feira passada. O Wednesday é só um exemplo, né? Mas você pode substituir por qualquer dia da semana. E por causa disso, vamos aprender então os dias da semana. Os dias da semana são Monday, vamos repetir comigo. Tuesday, Wednesday. Depois eu vou passar tudo escrito para vocês no Telegram, tá? Porque agora eu tô fazendo anotação, o material tá aqui já no YouTube. Wednesday, depois Thursday, que é o dia de hoje, né? Gente, os mosquitos não param. Thursday, anotei errado. Friday, que é o dia que eu mais amo da vida, que é o dia que eu não trabalho e eu chamo de Friday. Saturday, Sunday. Então vamos lá. Pra gente usar essas palavrinhas, a gente tem que lembrar como que fala e o que elas significam, certo? Então vamos comigo. Today, que significa hoje. Yesterday, que significa ontem. Last week, que significa semana passada. Last
year, que significa ano passado. Last Monday, que significa segunda-feira passada. E agora eu vou falar com vocês todos os dias da semana. Vamos lá comigo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bom, agora eu vou passar um exemplo para vocês lembrarem, um esqueminha muito fácil. Bom, a nossa semana começa que dia? Comumente falamos que é no domingo, certo? Mas vocês vão usar que a semana começa na segunda-feira. Então, a segunda-feira vai ser o dia 1, tá? A terça-feira vai ser o dia 2, quarta-feira, dia 3, quinta-feira, dia 4, sexta-feira, dia 5. Ai, mas eu tô confundindo, porque sexta é 6. Não. Volta. Esquece português, volta pro inglês aqui comigo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ok? Então, Saturday é o 6º dia da semana e Sunday é o 7º dia da semana. Para vocês lembrarem, Monday primeiro dia, tá? Tuesday, olha como é que eu começo essa palavra, gente. Tuesday, Tuesday, faz lembrar qual número? 2, por isso que é o 2º dia da semana. Tuesday, lembra que o 2º dia da semana é o dia 2, então é Tuesday. Vocês costumam confundir Tuesday e Thursday, porque eles são parecidos, né? Já reparou quando você faz inglês numa escola regular? Você fala assim, eu tenho aula terça e quinta, Tuesday and Thursday, beleza? Se você falar Tuesday sempre antes de Thursday, você também não vai confundir, beleza? Depois, no meio de Tuesday e Thursday, temos a quarta-feira, que é o Wednesday. Depois temos a quinta-feira, que é hoje, Today is Thursday, tá? É com TH, gente, ó. Thursday. Thursday não é Thursday nem é Thursday, é Thursday. Tá bom? E sobre o TH, eu posso falar com vocês hoje na live da noite. Eu posso passar um exercíciozinho pra vocês muito legal sobre TH. Todos os meus alunos particulares já sabem desse meu esquema. Saturday, fácil, né? Não, pulei o Friday. Friday, melhor dia, então Friday. Saturday, sábado, fácil, né? Bem diferente. Sábado, Saturday, bem parecido. E Sunday, eu falo que é o dia do sorvetinho. Por quê? Sunday, vocês não gostam de pedir Sunday no McDonald's? Então, Sunday é o dia do sorvetinho, é o dia de tomar sorvete. Olha que beleza. Tá bom? Bom, visto isso, agora vamos lá pro YouTube, que eu vou mostrar pra vocês a matéria, tá? Então tá escrito aí aula 1 Simple Past, mas na verdade é aula 3, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo só mexer pra baixo aqui. Tá, ele tá cortando aqui, mas não tem problema que eu vou falar pra vocês, tá? Tá dando pra ver bem aí no YouTube, gente, a matéria? Posso dar um zoom. Ver se ficou melhor pra ver. Opa! Caiu meu caderninho de inglês aqui. Meu pedacinho de bolo, que a Teacher Carol ainda não almoçou. E não tomei café, tô morrendo de fome já. Beleza. Então vamos lá. Dá uma lida aí, gente, no material. Ó, eu quero todo mundo saindo do Instagram e pro YouTube, hein? Só procurar Cacá Tonani English lá no YouTube que vocês vão achar o meu canal. Que ótimo, professora matando mosquito no meio da live. Beleza. Então, primeira coisa que vocês têm que aprender. Se eu quero transformar um verbo no passado, eu vou colocar ED. Simples assim. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. To play. Se eu falo I play soccer every day, rotina no presente. Se eu quiser falar que eu joguei bola ontem, I played soccer yesterday. Tá bom? Esse meu cenário aqui tá me atrapalhando tá tampando minha cara. Beleza. Agora, temos outro verbo aqui, study. Então, I study French every day. I study English with you guys every day. Eu estudo inglês todos os dias com vocês.
Porém, ontem eu estudei alemão. Não sei se vocês sabem, a teacher fala 5 línguas. Então, esse falar 5 línguas não é pra sempre. Tem que treinar todos os dias, tá? Igual eu peço pra vocês treinarem inglês todos os dias, tem que treinar as outras línguas também todos os dias. Senão eu não vou ficar fluente nunca, né? Vou ficar só no inglês, vou parar aqui. Negativo. Depois que você virar fluente em inglês, ó, pula pra próxima língua e vai aprendendo. Se não quiser, não precisa. Inglês já vai te salvar bastante. Francês e espanhol são línguas muito importantes e relevantes para a vida de vocês. Natane tá conseguindo ver. Ótimo. Então vamos lá. Anotem aí, tá? Olha, assiste a aula e anota no caderninho aqui a matéria. Então eu tenho o verbo to study. I study English every day. Rotina, tá? Faço todos os dias. I studied German yesterday. Eu estudei alemão ontem. Ah, prof, mas você falou que era só para colocar o ED. Pois é. E aí eu vou falar para vocês uma regrinha já. Outra regrinha. Quando eu tiver um verbo que termina com Y, eu tenho que colocar I, ED. Ah, mas o play também termina com Y. Você só colocou ED. Alguém sabe me dizer por quê? Ó, tá escrito aqui, ó. Consonant before. Se eu tiver uma consoante na frente, então, por exemplo, study, eu tenho a consoante que é o D. Consoante. Em played, eu tenho uma vogal. Então, eu falo played. Por quê, gente? Tem que decorar? Não precisa decorar, porque eu não gosto de decorar, eu gosto de pensar. Vamos pensar comigo. O que vocês acham mais fácil falar? Play, IED ou played? Pensa comigo. Study, vocês acham mais fácil falar study, ED ou studied? Entenderam por quê? Mostrei pra vocês o porquê? Então é isso, gente, é muito simples. Se tiver consoante, como no caso de study, deixa eu anotar aqui study. Eu vou tirar o Y, fazer um X no Y, e o meu verbo vai ficar no passado studied, tá? A aula de hoje é longa, tá, gente? Não vai ser rapidinho igual a de ontem, não. Se eu tiver um verbo como o play, que tem uma vogal na frente do ED, na frente do Y, eu vou falar played. E isso aqui é uma regra do ED. E eu tenho uma observação para passar para vocês. Pensem comigo. Vocês acham bonito falar played? Existe esse I no final do D, gente? Não existe, tá? Esse played, I studied, é coisa de brasileiro. D mudo não tem som, beleza? Então vamos repetir comigo. I played, I studied. O E, ele em algumas ocasiões, ele é mudo, tá? É como se eu não falasse o E. O E, ele vai estar ali para juntar as palavras. Mas eu vou falar de, tá? I played, I studied. Beleza? E aí, gente, se vocês olharem aqui os meus sujeitos, ó, sujeito, tá isso daqui, ó, estrutura auxiliar. Did, could, didn't, couldn't. Sujeito, all. Sabe o que significa all? Todos. Todos os sujeitos, gente. Isso mesmo. Todos os sujeitos. Eu vou usar todos os sujeitos, sabe por quê? Porque o simple past, ele é simple. Ele é muito simples. Eu vou simplesmente usar para qualquer pessoa o mesmo verbo. Olha que simples. Vamos agora fazer um parar aqui e pensar. Nessa língua aqui linda, eu uso o mesmo verbo para todos os sujeitos. Agora vamos pensar em português? Vamos falar então que eu estudei ontem. Eu estudei ontem. A Natane estudou ontem. O meu pai e a minha mãe estudaram ontem. Nós estudamos ontem. Ele não. Eles estudaram ontem. Quantas?
5. Quantos sujeitos? 5. É muito mais difícil o português, gente. Tá vendo por que o inglês é uma língua tão fácil? Viram? É muito fácil. Muito mais fácil. Porque você vai usar a mesma palavrinha para todas as pessoas. Se eu quiser trocar a frase, falei, eu fiz, você também fez? Mesma frase. Beleza? Mas aí, gente, essa história aqui do ED, eu só posso usar para verbos regulares. Que é o caso regulares. Que é o caso do play e do study. Tá bom? Só que aí, óbvio que vai ter que ter uma dificuldade no inglês, né, gente? Senão, não é outra língua, senão fica muito fácil. A gente tem também os verbos irregulares. Tá bom? Eu dei 2 exemplos aqui. To take, took. Eu tô anotando aqui, precisa anotarem também, hein? To go, went. Beleza? To take é tirar, tomar, pegar. Eu tomo banho à noite, tá? Eu gosto de tomar banho à noite antes de dormir. I take a shower before I go to sleep. Antes de dormir. Mas eu quero falar que ontem eu tomei banho de manhã, porque eu queria estar bem cheirosinha para os meus alunos. Então, yesterday I took a shower in the morning. Vou anotar aqui essa frase. I take a shower at night. À noite. But yesterday I took, passado, a shower in the morning. Tô ouvindo a canetinha, eu adoro escrever de canetinha, gente. Beleza, e aí eu tenho go, que é o verbo ir, né? Take significa tomar, pegar, outras coisas também. E o verbo to go é o verbo ir. Eu não entrei em muito detalhe do verbo ir, porque depois eu posso até fazer uma aulinha pra vocês. Não deixa eu esquecer disso, tá, gente? Me cobrem. Que o verbo to go, eu vou fazer um IGTV pra vocês só sobre o verbo to go, tá bom? E aí, gente, eu posso falar. Eu vou à missa, tá? Então eu vou pra igreja. I go to church every day. Every Sunday. Eu vou na missa aos domingos. Quem tem outras religiões provavelmente vai em outro horário, né? Não sei. Gente, aqui no YouTube, se tiverem dúvida, é só mandar mensagem, tá? Que eu respondo pra vocês. Mas, durante a quarentena, não tá tendo igreja, né, gente? Então, qual foi a última vez que eu fui na igreja? Deixa eu pensar. Eu acho que foi em março. Então, eu vou falar. I went to church in, já aprendemos, March. Beleza? Ganhando mensagem. Eu sempre uso assim. Você usa o quê? Luana, explica aí direitinho qual foi o seu comentário. Tô circulando aqui, gente, todas as preposições, tá? Depois a gente pode rever as preposições. Pronto. Então, vamos repetir comigo? Ah, tá, não pode, Luana. É I go to church. Que bom que você sabe. Ó, já vou aproveitar para falar do verbo to go. Eu vou usar go to para church, work e school. Eu gosto de falar com os meus alunos o seguinte: você tem uma igreja, você tem um trabalho, você tem uma escola. Pode ser que você vá para mais de uma escola? Pode. Pode ser que você tenha 2 trabalhos, igual o pai do Chris? Pode. Pode ser que você vá em outras igrejas? Pode. Mas normalmente a gente tem só uma. Então não preciso falar the church, nem the school, nem the work, porque é um só.
Então eu vou para o trabalho, eu vou para a igreja, eu vou para a escola, né? Em português o certo é eu vou à igreja, eu vou ao trabalho, eu vou à escola. Então pensa nesse a, tá bom? Vai ficar mais fácil. Então vamos falar comigo? I go to church every Sunday. I went to church in March. Ah, mas eu queria falar que eu fui pela última vez. Então sabe o que você vai falar? Uma palavrinha bem simples. I last went to church in March. Eu fui pela última vez para a igreja em março. Beleza? Então tá, gente. Esse last é igual aquele last do last week, last year e last Wednesday daqueles dias, tá bom? Então tá. Vamos continuar aqui no nosso material. To be, present. I am, you are, he, she, it, is. O verbo to be, gente, a gente vai aprender na aula 4, que é a aula de amanhã, tá? Aula 4. Então eu não vou entrar em detalhes com ele, tá? Tem aqui também o simple past dele, mas eu não vou falar sobre o simple past agora, sobre do to be, beleza? Então vamos para a estrutura? Vamos lá, vou dar um zoomzinho aqui, somente no que a gente vai usar agora. Estrutura, tá bom? Então vamos lá. A estrutura do did, a estrutura do simple past, estrutura do simple past é muito parecida com a estrutura do simple present, tá? Eu vou colocar o simple present aqui pra gente usar como comparação. Gente, anota isso aí. Toda vez que a gente compara uma coisa com a outra, a gente faz associações. Então fica muito mais fácil aprender, beleza? Eu sempre vou usar associações aqui. Eu vou desativar os comentários aqui do Instagram, porque fica aparecendo na minha cabeça e eu acho ruim, não consigo me ver, tá? E aí, eu prefiro fazer assim, tá bom? Acho que fica melhor, para depois também, quem quiser tirar dúvida vai tirar no YouTube, tá bom? Bom, como é que era a estrutura do simple present? Vocês se lembram? Era sujeito mais verbo, né? E eu coloco um Szinho para he, she, it. Depois, a negativa, eu tenho sujeito, don't ou doesn't, né? Que aí, no caso, se eu estiver falando he, she, it, eu vou usar doesn't. Mas o verbo, lembrando que o verbo é sempre sem o S. E na pergunta, eu começo com do ou does, mais o sujeito, mais o verbo sem o S. Sem S, tá bom? Ok, olha como fica simples, gente. Quando eu falo que inglês é simples, vocês não acreditam em mim. Vou pegar outra canetinha aqui azul. O simple past vai ficar assim. Frase positiva. Sujeito mais verbo no passado. É só isso. Sujeito mais verbo no passado. Para todos os sujeitos. Vê se existe mais simples do que isso, gente. Na negativa, eu vou usar sujeito, qualquer sujeito. Did, com not, que vira didn't. Mais o verbo no presente. Esse é o maior erro de vocês. Porque vocês usam verbo no passado com didn't. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Já lembra, se eu coloquei o S no does, não preciso colocar o S no verbo. Se eu coloquei o didn't, eu não preciso falar que o verbo está no passado. O verbo volta para o presente, ok? E aí na pergunta, vamos usar o auxiliar did mais sujeito e adivinha? Verbo no presente. Bom, ok? Vocês estão entendendo bem? Bom, acho que assim vai ficar melhor, consigo olhar para vocês melhor. Gente, é assim, é o que está escrito aqui.
Só que aí eu coloquei pra vocês outra estruturinha, porque, né, tia Carol gosta de juntar tudo, fazer vocês pensarem mais ainda. Lá no present, a gente usava o can de auxiliar e o do. Eu posso comer, eu posso beber. E agora eu vou usar também outro auxiliar, que é o did, do passado, e o could. Sabe o que significa could, gente? Could é o can no passado. Então, se eu estiver falando assim, eu posso comer... Eu posso beber leite todos os dias. I can drink milk every day. Eu posso, tá bom? Presente, eu posso. Agora eu posso falar assim, eu podia tomar leite todos os dias, mas agora eu não posso mais. Meu nutricionista falou que o leite me dá alergia. Então, I could drink milk every day. Now, I can't. Agora eu não posso. Viu? Usei uma frase falando passado e presente, usando could e you can. Muito bom, né? Ótimo. Então, agora eu vou ler pra vocês, tá? As frases. Frase positiva. I went downtown yesterday. Sujeito e verbo passado. I could do it for you. Eu poderia, passado, fazer isso pra você. Repare que entre o could e o do, eu não tenho to, porque o could ele é um auxiliar. Eu não preciso usar o to entre auxiliar e verbo, é só entre dois verbos, ok? I didn't go downtown yesterday. Eu não fui ao centro da cidade ontem. I didn't go, não é I didn't went. Repararam? Porque eu vou usar o didn't, que já é uma partícula do passado, e também o go, que é o verbo no presente. Eu não preciso colocar o verbo no passado, gente. Não tem necessidade, tá bom? Então, I didn't go downtown yesterday. Sujeito, didn't, verbo no presente. Acabou. É isso, depois eu complemento, tá? I couldn't go downtown yesterday. Mesma coisa, eu não vou falar I couldn't went. I couldn't go, eu não pude ir. Eu não falo eu não pude, fui. Eu não pude ir ao centro ontem. E agora a pergunta, did you go downtown yesterday? Eu quero que vocês me respondam aí. Se vocês foram pro centro da cidade ontem, vocês vão responder yes, I did. Yes, I did. Se vocês não foram pro centro da cidade ontem, respondam aí pra mim. No, I didn't. Ok? Vamos ver quem vai responder. 6 pessoas me assistindo, gente, ao vivo. Vocês sabem que vai ficar gravado, né? Por isso que eu faço essa live como se tivesse, assim, centenas de pessoas, porque depois vocês ficam assistindo minhas lives, tá? Então, responde aí pra mim, beleza? Did you go downtown yesterday? Você foi ao centro da cidade ontem? Vamos analisar essa frase? Did, auxiliar do passado. Sujeito, you. Go, verbo no presente. Did you go downtown yesterday? E repara que todas as frases eu tô usando o yesterday, porque o yesterday é uma partícula de passado. É uma palavrinha que vai me indicar que a minha frase está no passado. Se eu não souber como é que eu coloco esse verbo no passado, eu vou usar o yesterday. Porque aí eu vou saber, poxa, esse verbo tá no essa frase tá no passado. Nos exercícios, quando vocês verem yesterday, vocês vão ter certeza que aquela frase está no passado, ok? Depois eu tenho could you do that for me? Você poderia fazer isso para mim, ok? Mesma coisa. Auxiliar, que é o que could, coloquei can aí, mas é could. Sujeito e verbo no presente. Pergunta. Lembrando que não preciso do to entre o could e o verbo, porque o could e o can são auxiliares, assim como o did e o do, ok? Bom, e aí, gente, lembra daqueles verbos irregulares que eu falei pra vocês? Até agora a gente só viu o took e o went, né? To take, took, to go, went. Teacher, como é que eu vou fazer para aprender esse tanto de verbo irregular? Muito simples. No, I didn't go downtown yesterday. I didn't go. Muito bem, meninas. Obrigada pela resposta. Ótimo.
Ninguém tá saindo de casa, né, gente? Eu só vou no centro da cidade quando eu tenho que entregar alguma coisa pro correio. Eu tenho tanta coisa pra mandar pra Vitória ainda. Então, gente, como que vocês acham que vocês poderiam fazer? Responde aqui pra mim, enquanto eu conto pra vocês. Uma forma pra vocês aprenderem verbos no passado, mas os verbos irregulares, que são os verbos que vai ser totalmente diferente do presente. Alguém tem uma noção de como podemos fazer? Bom, esse material aqui, ele faz parte de um PDF que eu vou disponibilizar para vocês hoje no canal do Telegram. Então, hoje, lá no canal do Telegram, e também vou mandar no WhatsApp, porque vocês têm preguiça de baixar Telegram, e eu não gosto de deixar aluno na mão, né, gente? Vocês me conhecem. Eu vou disponibilizar um PDF que vai fazer uma junção entre a aula 1, aula 2 e aula 3. Olha como a teacher é boazinha. E sabe o que é o melhor? Tudo de graça, tá? Porque eu tô aqui, gente, pra cumprir meu propósito de vida, que é ajudar vocês a falar inglês. Porque eu acho tão fácil inglês e eu quero que vocês achem fácil também. E se é fácil pra mim, mas não é fácil pra você, por que não deixar isso fácil pra vocês? Certo? Vocês concordam comigo? Se eu sei de algo, eu vou passar esse algo pra essa pessoa. E aí, olha que legal, gente. Eu tenho aqui uma lista enormous de verbos do passado. Aqui eu tenho 4 verbos. To arise, arose, arisen. To awake, awoke, awoken. To be, was, were, been. To bear, bore, bored. E sabe o que é o mais legal? Olha aqui o que eu tenho. Significado. Isso mesmo. Sabe o que isso significa? Que com essa tabela aqui, vocês conseguem fazer frases no inglês, né, e no passado, sem precisar da minha ajuda. Vocês não precisam ficar... vocês não vão precisar ficar pesquisando o verbo, sabe? Não precisa. Não precisa ir no Google pesquisar verbo, gente. Sabe por quê? Nesse material PDF, se você abrir no seu computador, vocês vão ver que vocês conseguem ir na lupa e pesquisar um verbo. Então, por exemplo, hoje eu quero falar, vou fazer aqui agora com vocês, que eu... Gente, esse celular aqui, ó, esse aqui é meu celular de trabalho, né? Vou colocar no modo avião, porque o pessoal tá me ligando. Agora não tá na hora, eu tô ocupada com os meus alunos. E aí eu quero falar, por exemplo, que eu... vamos usar uns verbos mais legais. Deixa eu abrir aqui o verbinho pra vocês, gente. Peraí. Fala aí um verbo, gente, que eu vou pesquisar aqui na minha lista. Fala um verbo aí que vocês sabem que é irregular. Um verbo bem difícil, irregular pra mim. Online classes. Abri. Alguém mandou aí um verbo legal pra eu pesquisar? Ninguém? Vou ativar os comentários, então, pra vocês mandarem. Quem que tá online aqui comigo? Inglês, nada básico e MEI. MEI, me manda aí um verbo bem legal pra eu pesquisar. Ai, gente, o filtro sai, né? É um saco isso. Eu quero ficar bonito aqui. MEI, me manda aí. Natane, me manda um verbo aí. Luana, Adelina. Meus espectadores, vocês têm que falar comigo, gente. Bom, eu vou pesquisar um verbo aqui, vou olhando aqui, vou pegar um bem legal. Gente, esse material tem... Só o material de passado tem 10 páginas, tá? Deixa eu ver um verbo bem legal. Já sei. Wear. To wear. Vou colocar aqui pra vocês nos comentários. Ninguém falou. Gente, pessoal, não para de me ligar, sério. Deixa eu colocar minha lua aqui. Por que esse povo tá me ligando? Pelo amor de Deus. Ai, ai. To wear, were. Begin, gostei, Natane. O que a gente pode falar com begin? Emprestar, boa.
Vou colocar aqui emprestar também pra vocês, mas eu vou anotar pra vocês não ficarem sem. Tá? Ó, mandei pra vocês to wear. Vocês pediram também emprestar. Emprestar. Vamos pesquisar. To lend. Ó, to wear é vestir, que eu quero falar porque eu vesti ontem, porque ontem tava muito friozinho. Não tô conseguindo copiar agora. Tá, vou fazer aqui. To lend. O passado de lend é lent, com T no final. Lent, lent. Que significa emprestar. E a Natane pediu o begin. Begin é legal, hein? Vamos lá, gente. Vamos pensar nas frases. Natane, quando que começou a minha maratona do inglês fluente? Vamos ver se você tá sabendo de tudo, hein? Fala pra mim. Quando que começou? Que dia da semana que começou? Mandei pra vocês os 3 verbos. Andar, Ney. Andar é regular, tá? Walk. Walk vira walked. Lend, emprestar. Lent. Begin. Began. Na verdade é began, began. Esse terceiro verbo depois eu explico pra vocês, tá? E aqui também a gente tem wear, que é o meu verbo. Were, worn. Então vamos lá, gente. Ei, Jordana, meu amor. Vamos lá, me ajuda aí. Fala um verbo pra mim. Tô pedindo um verbo aqui que seja irregular no passado. Ó, o wear. Então, o que eu vesti ontem? Hoje eu tô vestindo, vamos lá. I wear, vamos falar no presente. I wear, agora eu tô vestindo uma blusa rosa. A pink blouse. Beleza? Presente. Bom? De uma canetinha. Na outra canetinha eu vou falar. Yesterday. Gente, eu nem lembro a roupa que eu tava ontem. I wore... eu vou colocar que foi uma blusa branca. White t-shirt. Foi uma camiseta branca. Entenderam como é que fica? Façam frases aí no comentário, gente. Deixa eu ver, ninguém falou mais. I lend my books to my students. Eu empresto meus livros para os meus alunos. Mas eu emprestei um livro semana passada para Natane. Last week I lent Natane. Eu emprestei para ela meu livro de francês. My French book. Beleza? Her marathon began on Monday. Isso aí, Natane, só que tem que colocar no passado. Began, tá bom? Begin, vamos colocar então. The marathon began, né, que é no passado, on Monday. Na verdade foi Tuesday. Foi Tuesday, amiga. Foi terça-feira. Tá? Vamos falar sobre a aula 4? Lesson 4 begins, aí eu vou falar no presente, tomorrow. Bom? Her marathon began on Monday. Muito bem. Tá certa a frase, tá? Não precisa pagar não. Só que começou mesmo na terça. Beleza, vamos para o walked, que foi o verbo da May Betina. Mais alguém falou o verbo? Ei, Bruninha. Ai, que linda, ela apareceu. Minha prima, linda, maravilhosa. Então, vou falar minha frase de hoje, ó. Vou falar o que eu faço todos os dias. Eu sempre. I always walk around the building. Ok?
Porém, hoje, today, I walked around the building. Não precisa falar de hoje e ontem, eu só tô fazendo a diferença. I lent my pencil to my brother. Adelina, deixa eu anotar aqui sua frase. I lent my pencil to my brother. Por que é to? Gente, vamos lá. Diferença entre for e to. Alguém pediu para eu explicar isso de novo e eu não fiz. Porque o lent, quando eu empresto algo, eu não faço algo por alguém. Eu faço uma ação direta para a pessoa. Então, quando eu te entrego aqui, ó, eu tô te emprestando. Só tô fazendo essa ação para você. Eu não tô fazendo nada por você. Você me pediu, eu tô te fazendo. Que é diferente, por exemplo, vou fazer esse exemplo. I like to give flowers for my mother. Tudo bem? Então, eu gosto de dar flores para minha mãe. I like to give flowers for my mother. Mas eu posso falar que no Dia das Mães, ó, on Mother's Day, I gave flowers for my mom. Por quê? Eu não fiz uma ação direcionada para ela. Isso aí, muito bem, corrigido. Eu não fiz uma ação direcionada para ela. Eu fiz algo para ela, por ela. Eu fui na floricultura, comprei a flor, escrevi um bilhetinho, mandei mensagem para ela e entreguei no Dia das Mães. É diferente, entende? Eu tô fazendo algo por alguém. I gave, on Mother's Day, I gave flowers for my mom. Vou circular aqui o for. Agora eu vou pegar essa canetinha amarela, que ela é muito boa, e vou circular algumas preposições aqui no meu livro, tá? Por quê? Eu quero que vocês tenham muita atenção nas preposições, porque eu já expliquei, né? Essas preposições para vocês. Então, vocês têm que tentar aplicá-las mais, tá bom? Fiz aqui um tanto de frases, vocês conseguem ver? Todas as frases estão aqui, eu vou passar isso pra vocês no canal do Telegram, tá bom? Ei, Luana voltou. Beleza, pessoal, vamos para o homework, porque nossa live já tá acabando e eu tenho que almoçar. E 1h30 eu vou dar aula para a minha maravilhosa aluna chamada Fabi. Minha mãe fala assim, minha filha, para de falar o nome dos seus alunos. Eu falo, mãe, mas eu amo meus alunos, deixa eu falar o nome deles. Então, hoje é dia 2/7, July 2nd, teremos o nosso homework. Qual vai ser o homework? Vocês vão escolher 5 verbos irregulares. E detalhe, não pode ser o que a gente trabalhou hoje, tá? Que eu vou mandar o exemplo lá no grupo. Vocês vão pegar 5 verbos irregulares e falar de coisas que vocês fizeram no passado. Detalhe, tem que ser uma coisa que você fez e acabou, porque o simple present, simple past... Ai, meu pé tá dormente. O simple past é sobre ações que vocês fizeram no passado e não fizeram mais, acabou, tá bom? Não é que fizeram mais, você pode fazer de novo. Mas você fez e acabou. Tipo hoje, eu fui lá, dei a volta no meu prédio e voltei pra casa. Fiz, acabou. Amanhã, se eu fizer de novo, é outra ação, tá bom? Então, coisas que vocês fizeram no passado. E aí, quando vocês fizerem no passado, vocês vão ter que colocar uma partículazinha de passado. Pode ser yesterday, pode ser last week, pode ser last year, pode ser... Bom, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma de cada, porque eu não vou deixar vocês repetirem as partículas, tá? Então, last week, yesterday, last year, last Monday, last
Friday. Bom, e agora eu vou falar pra vocês o meu dever de casa. Eu quero que vocês anotem aí. Ó, yesterday, o que eu fiz ontem, gente? Ontem... O que eu fiz ontem? Me ajuda aí. Ontem eu fiz uma live. So, yesterday I had a live video on Instagram. Last week, o que eu fiz last week? Last week eu tava preparando a maratona pra vocês. Mas a palavra fazendo... eu posso falar... Eu estudei francês. Então, last week I studied French. Last year, ano passado, eu morei em Vila Velha. Last year I lived em Vila Velha. Last Monday, segunda-feira passada. Eu fui no médico. Last Monday I went to the doctor. E para acabar, last Friday I went to McDonald's. Aliás,